A paz do Senhor para todos. Ainda dentro desse comentário da lição de número 8, a mordomia do tempo, nós devemos observar um detalhe. Aqui em Eclesiastes, que fala: em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes e nunca falte óleo sobre a tua cabeça. Nós devemos entender que a mordomia do tempo, ela requer que saibamos aproveitar bem a vida que temos, vivendo para Deus com temor, com sabedoria e com prudência, visto que o tempo é muito precioso. O tempo requer muitas coisas que façamos com sabedoria, coisas edificantes. Quando nós observamos no Salmos de número 31, no versículo 15, que fala sobre administrar o tempo que Deus nos dá. Nós vimos que em Efésios capítulo 5, versículo 15, fala de remir o tempo. Já no Salmos de número 1, versículo 3, diz sobre o tempo de frutificação. Na Epístola aos Romanos, no capítulo 13, versículos 11 a 13, fala-se de usar o tempo honestamente. E no Salmo de número 90, versículo 12, fala-se de conhecer a medida do tempo de nossa vida. No livro de Daniel, no capítulo 2, versículo 21, está escrito que Deus, ele é Senhor do tempo. Quando nós observamos o texto de Mateus capítulo 6, versículo 33, em que fala-se sobre buscar o reino de Deus sobre todas as coisas, e as demais coisas serão acrescentadas, nós observamos que o reino de Deus deve ser a prioridade em nossa vida terrena. Precisamos reservar diariamente um momento para estarmos orando, lendo a palavra e estarmos a sós com Deus, porque todas as outras necessidades, elas serão supridas, no momento em que nós colocamos Deus em primeiro lugar. Mesmo nas adversidades, devemos sempre ter em mente uma mensagem muito forte em que o próprio Abraão nos ensinou: o Senhor proverá. O Senhor proverá todas as coisas, e na nossa vida terrena, Deus então vai estar cuidando de nós em todos os sentidos. Logo, nós devemos buscar de Deus sabedoria para estarmos utilizando esse tempo, um tempo que é precioso para realizar muitas boas obras. O tempo é uma das dádivas das quais preciosas que o Senhor nos concedeu, e por isso devemos administrá-lo com muita sabedoria. Deus possui propósitos específicos para cada um de nós e em todas as áreas de nossa vida. Certamente serão cumpridas no momento em que lhe apraz. Por exemplo, quando Deus falou a Abraão que lhe daria um filho, observamos que levou-se 25 anos para que isso se cumprisse. Era necessário não a questão de desce logo, Na ótica humana seria algo rápido, mas na ótica de Deus ainda levaria um tempo, porque dentro desses 25 anos, que levou-se até cumprir essa promessa, houve muitas situações, porque Abraão ele teve experiências, ele aprendeu mais de Deus, e Deus ele realiza tudo na hora certa, no tempo certo, não se atrasa. Há um ditado popular que diz que a justiça divina tarda, mas não falha. Não, isso aí é completamente mentira, porque se tardou é porque chegou atrasado. Se chegou atrasado porque não pôde cumprir um compromisso, um horário. E Deus não é assim. Deus ele é atemporal. Para ele não há presente, passado e futuro. Deus é antes do tempo. Ele é o criador do tempo. Logo, Deus ele é eterno. Então, se ele é eterno, ele vai agir no mundo dos homens, segundo a sua vontade. Então, ele pode realizar algo
num tempo breve, como também em um tempo longo. É por isso que o apóstolo Pedro, ele fez uma colocação de que 1000 anos para Deus é como um dia e um dia como se fosse 1000 anos. Então Deus realiza obras que ele levaria muito tempo, ele realiza em um dia, e obras que ele poderia fazer em um dia, ele vai realizar em muitos dias, né? Então observamos que nessa administração do tempo, né? Deus, ele é o Senhor do tempo. O primeiro grande princípio da nossa mordomia do tempo é o fato de nós entendermos que Deus, ele é o Senhor do tempo, né? O fato de Deus ser o Senhor do tempo, né? E que a sua administração torna-se então para nós um exemplo nesse sentido. Basta nós observarmos os Salmos de número 31, versículo 15, e também o livro de Atos, no capítulo 17, versículo 26. O tempo como uma dádiva de Deus, né, vai levar-nos a nós entendermos que devemos utilizá-lo com sabedoria, né? Devemos utilizar o tempo sabiamente. E quando o salmista ora dizendo: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios, somos por Deus então advertidos e conscientizados acerca da administração desse tempo. Essa expressão contar os nossos dias, dar a ideia da preciosidade do tempo e também dessa brevidade da nossa vida, ou seja, nossa existência temporal. E cada minuto, então, é precioso e indispensável, e o seu correto e oportuno aproveitamento que nos torna sábios, isto é, capazes de vivermos bem. Então, é algo que devemos estar sempre meditando sobre isso. Deus, ele não quer que sejamos escravos, né? Cegos do tempo. Ele quer que aprendamos, né, a contar os nossos dias, isto é, que administremos o nosso tempo, de tal maneira que isso venha a redundar em nosso bem-estar, tanto na esfera temporal como também na esfera espiritual, né? Alguns conceitos errôneos acerca do tempo é que alguns entendem que para onde foi o tempo? Quando não conseguimos fazer todas as coisas necessárias, né, no tempo disponível, o problema não está no tempo, mas sim no seu uso. Então, o tempo sempre estará disponível. Nós é que sufocamos com tantas atividades em demasia e sem a priorização de um determinado momento, então vai acabar suprimindo isso. E como não houve um planejamento, né? Não planejamos as nossas atividades possíveis dentro de um tempo disponível, né? Dentro de um critério de prioridade, então vai haver eh, erros e aí não poderemos cumprir todas as coisas naquele tempo que era necessário realizar, né? Ou então o tempo voa, é outra expressão comum dos que trabalham, porém não conseguem executar as tarefas no tempo disponível. Ou então, quando se diz o tempo cuidará do caso, esta frase é usada por quem não consegue resolver um certo problema no tempo desejado, e nós, como crentes em Cristo, devemos então entender que não é o tempo que trará solução a um problema, mas sim que devemos dar o devido tempo para cuidar do caso. Não tenho tempo. Também é outra fraseologia, né? Essa questão toda não é a nossa falta de tempo, e sim nossos critérios de prioridades no tempo que dispomos. E a má administração do tempo vai provocar confusão, desorganização, então, na vida e também no serviço cristão, porque a nossa prioridade é o reino de Deus. Ou então, matar o tempo. Esta é uma outra expressão comum dos que não estão fazendo nada em certo momento. Então, matar o tempo é destruí-lo, não aproveitá-lo, não administrá-lo para o que for útil,
né? E quem assim faz, peca contra Deus, contra si mesmo e contra o próximo. Os conceitos bíblicos acerca do tempo, né? Do ponto de vista bíblico, o tempo ele vai relacionar-se com os aspectos temporais e eternos da nossa vida. A vida humana neste mundo ela é temporária, isto é, limitada a um tempo, como está escrito no Salmo de número 90, a partir do versículo 3, né? A nossa vida física aqui ela é passageira e por isso o tempo é precioso e precisa ser sabiamente administrado. O homem, ele tem um elemento eterno dentro de si, ou seja, a alma e o espírito, né? Uma coisa é o tempo da vida física, outra é o tempo do homem depois da morte. A garantia de uma eternidade feliz está em seguir fielmente ao Senhor agora, pois o homem, quando morre, o corpo vai voltar ao pó, o espírito vai voltar a Deus, que o deu, e a alma, ela vai sobreviver, né? E ela vai viver eternamente, seja com o Senhor, ou seja no inferno, numa condenação eterna. O uso negativo do tempo, ou seja, o desperdício do tempo, deve ser usado à medida que o temos em nossa frente, né? Uma vez que se deixe de usá-lo, não se pode mais reavê-lo. E aí vai haver esse desperdício de tempo. Cada segundo é precioso, por isso desperdiçá-lo significa perdê-lo irrecuperavelmente. E Deus nos deu tempo para que usemos sabiamente, né, em um proveito próprio para nosso próximo e também para o reino de Deus. Desperdiçar o tempo com coisas fúteis, quantas vezes perdemos tempo, né? Em muitas situações, em muitas circunstâncias. Por isso que na segunda epístola a Timóteo, capítulo 2 versículo 16, né? E também na epístola de Tiago, capítulo 3 a partir do versículo 6 em diante, e também em Efésios, capítulo 4 versículo 29, há alguns conselhos bíblicos, né? Quanto ao não desperdiçar o tempo, quando nós planejamos o tempo, né? Tudo tem o seu tempo determinado, segundo Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. E nesta expressão bíblica, entendemos não só que o nosso tempo é predeterminado por Deus, mas que nós devemos ser metódicos quanto ao seu uso. Então, nós devemos também ter uma certa pontualidade, né? Como está descrito em Romanos, capítulo 12, versículo 11, que não sejais vagarosos no cuidado. Há uma justificativa falida contra a pontualidade que muito prejudica e que nós ouvimos sempre, né? Então nós devemos manter essa pontualidade, procurar administrar esse tempo dentro dessa mordomia. Segundo Efésios capítulo 5, versículo 16, né, no qual devemos remir o tempo, não significa diminuí-lo nem aumentá-lo, significa apenas aproveitarmos o máximo, né, já que dentro de um contexto original a frase literalmente significa uma aquisição ou adquirir, comprar em relação ao tempo. E devemos também remir o tempo de nossa esfera espiritual no sentido de dar prioridade às coisas espirituais, como a evangelização, os cultos, a meditação bíblica, né? E tantas outras coisas que venham a nos edificar e nos aproximar de Deus. Então, nós concluímos esse comentário afirmando o seguinte: a mordomia cristã do tempo é a base para o êxito administrativo de todas as nossas esferas da vida cristã. Por isso, o tempo deve ser santificado ao Senhor. Nós devemos dar uma prioridade, visto que o próprio Senhor Jesus disse que nós devemos entrar em nosso quarto, fechar a porta e, em secreto, orarmos ao Senhor, que Deus vai nos ouvir e nos recompensar. Isso significa que, dentro do tempo que é concedido a nós a cada dia, nós devemos então estar separando um momento especial a sós com Deus para estarmos buscando de Deus,
uma comunhão e sabedoria para sabermos viver aqui na terra sabiamente. Que Deus assim vos abençoe em nome de Jesus.